Muito tem se discutido sobre o papel do cristão na sociedade. Como o cristão deve se comportar com as questões sociais, com as questões de comportamento, culturais. Uma pergunta que vem à mente é sobre como nós lidamos com a verdade, sobre como nós lidamos com as convicções de certo e de errado. O cristão ele precisa se posicionar. O cristão ele precisa defender uma bandeira. Ele precisa mostrar para a sociedade que ele acredita na justiça, na verdade e que o bem ele vai prevalecer. Mesmo na sociedade que existe mal, o bem vai prevalecer. Lembrando que o mal é fruto do pecado, o mal é fruto da queda do homem no jardim. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele transgrediu e o poder do pecado adentrou na sociedade. Por um só homem o pecado entrou no mundo. E também por um só homem, Jesus Cristo, esse pecado foi remido. E a vida eterna foi prometida aos homens. A pergunta é sobre a verdade. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. No capítulo 14, versículo 6 de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje estamos num período de pós-modernidade, onde tudo é relativo, onde todas as coisas dependem sempre de um ponto de vista. Defende-se uma neutralidade e uma posição que não seja concreta, definitiva e imutável, dizendo que cada um tem sua verdade. A verdade ela tem que ser vista a partir do contexto de cada pessoa. Não existe uma verdade absoluta. É um relativismo moral que, ao mesmo tempo, impõe uma verdade absoluta. O mesmo relativista que defende que não tem verdade absoluta, ele está fazendo uma afirmação. E essa afirmação para ele é verdadeira. Não existe verdade absoluta. Logo, o cristão precisa se posicionar contra esses conceitos. Existe sim uma verdade absoluta. Jesus Cristo é essa verdade. Jesus Cristo, ele entra na sociedade para mudar todas as regras, para mostrar para a sociedade que existe um poder superior, que existe uma ordem natural das coisas, que não é determinada pelos homens. O Filho de Deus ele vem como homem para mostrar para a sociedade que ele é Deus, que a vida eterna existe, que o poder dele existe sobre qualquer situação. Ele permitiu que a sua vida fosse tirada. Ele doou a sua vida em resgate de muitos. Ele não se negou a falar a verdade. Paulo, nas cartas aos Gálatas, ele questiona aos irmãos: tornar-me-ei teu inimigo por falar a verdade? Paulo também, mais na frente, ele diz que nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. E o que você tem feito? Como você tem se posicionado? Que tipo de cristão tem sido você com relação à verdade que deve ser pregada no mundo? Como você tem se posicionado contra as injustiças, contra as mentiras, contra as manipulações da mídia, da política, da religião? Como você tem se posicionado? Pense sobre isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.